Gente, é só eu ou vocês também notaram que o hate em relação a Sakura tem se tornado cada vez mais forçado e sem argumento? Depois que as meninas começaram ali a postar vídeos juntas, por mais que sejam vídeos curtinhos, muita gente tá começando a ter um acesso ali à personalidade da Sakura, que é essa coisa mais doce, essa coisa mais gentil, assim como eu falei em um dos meus vídeos sobre o World Scout da Final Piece. A Sakura, ela tem essa pureza, sabe, essa doçura, e é algo que, cara, se você não tem um coração amargurado de pedra, é algo que acaba te cativando ali, sabe? Então, é muito fácil gostar da Sakura. Além disso, bastou lançarem um vídeo com a Sakura, Lexi e duas integrantes de um grupo de J-pop chamado Hana, para as pessoas já começarem a comentar coisas como: oh meu Deus, eu estou louca ou a Sakura já evoluiu? Gente, a Sakura já evoluiu? Gente, como assim a Sakura já evoluiu? E, cara, tá sendo muito legal, sabe? Claro, é óbvio, né, que no meio de tudo isso vão ter comentários de hate. Mas como eu disse no começo do vídeo, tá muito forçado. É uns comentários assim que você olha e fala, cara, descansa, pelo amor de Deus, entendeu? As pessoas estão simplesmente tirando a venda do ódio e da frustração que estava cegando elas esse tempo todo e simplesmente abriram os olhos para perceber que não faz sentido algum você criticar e tacar hate em uma menina de 16 anos que só tá lutando para realizar o sonho dela, que não tem culpa alguma de ter sido escolhida para debutar e que, acima de tudo, nem é uma escrota e uma babaca, entendeu? Porque se ela fosse uma escrota, babaca, a gente, talvez ela esteja pedindo, né, pra ganhar hate. Mas não, cara, a cada vídeo a gente só percebe o quanto essa garota é doce, o quanto ela é fofa, o quanto ela é amável, entende? O quanto ela tem essa pureza, sabe? Então, assim, como é que você justifica o hate em cima dessa menina? Como é que você justifica isso? Porque, gente, vamos tá colocando a mão na consciência, né? Um pouquinho, pô. Não, eu não tô querendo ser a dona da verdade aqui, não. Deus que me livre de ser a dona da verdade. Mas, pô, tem coisa que você não precisa pensar muito, entendeu? Pra entender que é ridículo continuar atacando hate numa menina de 16 anos de idade. Outra coisa que eu tô achando interessantíssimo nos posts das meninas é aquele famoso fã incubado, entendeu? Eu tenho uma teoria que eu acho até engraçada, mas na minha cabeça não existe fã maior do que o hater, entendeu? Pô, porque os haters, eles têm um nível de dedicação. Você vai olhar, cara, eles são os primeiros a ver os vídeos. São os primeiros a comentar, entendeu? Sempre é um comentário criticando, mas são os primeiros a estar lá falando alguma coisa. É incrível, pô, é incrível. Eu também não entendo a lógica da cabeça dessas pessoas, porque eu penso, pô, se eu não gosto de uma coisa, eu não vou querer aquela coisa, entendeu? Eu não vou querer consumir aquela coisa. Por exemplo, não gosto de brócolis. Se eu ver um brócolis na minha frente, eu não vou querer saber de brócolis. Eu não vou querer comer o brócolis. Eu não vou querer caçar, saber o preço de um brócolis, tá ligado? Pra comprar. Porque eu não gosto de brócolis. Agora, a mente dessas pessoas funciona de uma forma diferente. Eu não gosto de brócolis, mas sei lá, estou no mercado, numa hortifruti. Vou ver o preço do brócolis. Ela compra o brócolis, mesmo odiando brócolis. Chega em casa, ela prepara o brócolis e ela come o brócolis, xingando, com raiva, mas ela tá lá comendo brócolis. Qual é o sentido disso? Ah, é que brócolis faz bem pra saúde. Então quer dizer que essas pessoas, elas meio que só fazem isso pra alimentar
o ego delas e o ódio que está na cabeça delas como uma forma de falar, olha, eu realmente odeio isso aqui, porque é uma justificativa, entendeu? É uma justificativa. Eu queria realmente saber se essas pessoas têm algum tipo de conhecimento de como a internet ela funciona, porque eu acho de verdade que não. Vou dar um exemplo muito bom, inclusive, que está acontecendo, entendeu? Está acontecendo. Eu vejo vídeos de Party Before the Party e eu vejo que em diversos vídeos tem pessoas falando: ai, não consigo gostar dessa música. Não sei porquê, mas não consigo gostar dessa música. Ai, odiei essa música, é uma bosta. Automaticamente, quando você comenta no vídeo, você tá gerando engajamento pra ele. Eu não sei se vocês sabem, mas está. Você viu aquele vídeo, você comentou naquele vídeo, você impulsionou o vídeo. Quando você impulsiona o vídeo, mais pessoas vão ter acesso a ele. Quando isso acontece, vão aparecer pessoas que não conhecem o grupo, que não conhecem, que não sabem o que está acontecendo ali e vão perguntar: nossa, que grupo é esse? Que música é essa? Essas pessoas vão pesquisar. Nisso que elas pesquisam ali no YouTube, no Spotify, escutam Party Before the Party, automaticamente esse vídeo ganha visualização. E aí essa pessoa pode ter dois caminhos. Ou ela gosta da música e continua ouvindo mais vezes, ou então ela não gosta da música e provavelmente vai ser a pessoa que, quando surgir um vídeo na For You dela de Party Before the Party, o que ela vai fazer? Ela vai ignorar? Não, ela vai comentar: nossa, escutei essa música e não gostei. Gerou engajamento. O que vai acontecer de novo? Vai rodar todo o ciclo de novo. E assim vai indo, vai rodando. E nessa brincadeira, mais de 3 milhões de visualizações em Party Before the Party no YouTube, mais de 2 milhões de visualizações em Party Before the Party no Spotify, a música mais do que estouradíssima no TikTok, pô, um monte de gente fazendo trend, faz vídeo, não sei o que, e os vídeos raramente estão flopados, tá? Então, assim, meus amores, vocês estão ajudando, tá? Vocês estão ajudando. E agora eu vou repetir algo que eu falei no meu vídeo sobre os Santos Bravos, quando os meninos estavam recebendo muito hate. Se você não gostou, se você está incomodado, a melhor coisa que você faz é apoiar a pessoa que você queria que tivesse debutado no grupo. Porque enquanto você está gastando seu tempo dando engajamento para o que você não gosta, o que você gosta não está recebendo engajamento. Se você quer que a Yaná, vou falar nomes aqui, vou ser bem direta, se você quer que a Yaná continue crescendo, apoie a Yaná. Entendeu? Apoie ela, vá nos vídeos dela e comente nos vídeos dela: te amo, te adoro, linda, maravilhosa, perfeita. E não fique comentando bosta nos vídeos do Sente Satine, porque você só está ajudando. Entendeu? Vamos ter mais paz e amor no coração, gente. O mundo já é tão cheio de ódio, pra quê? Pra quê toda essa rivalidade, toda essa coisa, sabe? Pra quê? Pra quê? Não. E lembrando, tá, gente, todos esses números que eu falei em relação a Party Before the Party são de uma música de pré-debut. Então, olha, imaginem no debut, na música oficial de debut. O que essa música não vai causar vai ser brincadeira, tá? Estou ansiosíssima. Não sei se temos uma data já definida. Se tiver, deixe nos comentários, mas a única confirmação que temos é que as meninas realmente debutarão no segundo semestre desse ano. Então, oh meu Deus! A todas as pessoas novas que estão chegando aí no fandom, sejam muito bem-vindas. A todas as pessoas que estão mudando de ideia em relação a Sakura, sejam bem-vindas.
pros haters, gente, vamos tá acalmando o coração, entendeu? Vamos tá superando, vamos estar superando. Todo lançamento de grupo é a mesma pataquada de pegar um membro, um integrante ali do grupo pra Cristo, entendeu? E julga, julga e julga, e é sempre assim, não importa qual grupo seja. Então, vamos estar acalmando, né, meu povo? Calma, calma o coração. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês. E tchau, tchau!